Bom, como eu tinha falado para vocês, a gente, quando a gente faz, né, um processo, a gente faz um dimensionamento dos equipamentos, a gente pode ter dois tipos de questionamento, né? A gente pode questionar o próprio dimensionamento que a gente fez, né? Se a gente tiver alguma incerteza em algum parâmetro, como que isso vai afetar no dimensionamento dos equipamentos. E um outro questionamento que pode surgir, né, é quando a gente já dimensionou tudo, já adquiriu os equipamentos, e a gente vai colocar, então, o processo, né, em operação. A gente chama isso de questionamento do desempenho futuro. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma simulação, né, de como seria a reação do nosso processo se houvesse alguma incerteza também em algum parâmetro aí, quando ele realmente for colocado em operação. Ele já está dimensionado, então aí a gente vai colocá-lo em operação e a gente vai simular como seria o comportamento do nosso processo, né? Se tivermos incerteza em algum dos parâmetros aí que a gente utilizou para dimensionar o processo. Ok? Então vamos lá para o exemplo, que eu deixei para vocês também, bem simples, né, de dimensionar um pasteurizador. Já está apresentando aí, pessoal? Tá visível, né? Tá sim, professor. Então, esse aí é o enunciado, né? A gente aí está com uma alimentação de 900 quilos por hora de leite a 15 graus Celsius, vamos pasteurizá-lo a 90, e para isso vamos utilizar água quente em contracorrente. Essa água quente entra a 96 e sai a 60. Então, para a gente começar a questionar o desempenho futuro, né, a gente tem que, antes de mencionar esse equipamento, né, para depois questionar o seu desempenho, tá? No caso aqui, a gente vai questionar as temperaturas de saída das correntes, caso exista uma incerteza na temperatura de entrada do leite, ou caso haja uma incerteza no U, né, no coeficiente global de transferência de calor do pasteurizador. Então, a primeira etapa é bem simples, né? A gente primeiro vai nesse item A, nós vamos dimensionar esse equipamento. Então, aí a gente dá careca de saber aí já, né? A gente já viu várias vezes, uma corrente aí de leite entrando, né? Nós chamamos de W1, a uma temperatura T1, esse leite sai W2T2, na corrente 2, e para pasteurizar esse leite, a gente entra uma água quente, vazão W3, temperatura T3, ela sai W4T4. Então, a gente não conhece aí a quantidade de calor trocada, a área de troca térmica e o MLDT desse pasteurizador, né? Bom, aquelas hipóteses, né, de sem perdas dos equipamentos, podemos dizer que W1 é igual a W2, se W1 é conhecido, W2 é conhecido também, né, 900 kg por hora. E para a água quente, nós não conhecemos a vazão, mas sabemos que W3 é igual a W4 porque não tem perda no equipamento. Balanço de energia, a gente faz para a corrente do leite e para a corrente da água, né?
Como é apenas calor sensível, né? A gente não tem mudança de fase aí, então aí WCP ΔT, tanto para a corrente do leite, tanto para a corrente da água. Equação de dimensionamento, que o A ΔTml do pasteurizador e a definição de ΔTml, pegando no mais quente, né? T4 menos T1, T3 menos T2. Ok? E aí, então, a gente consegue dimensionar esse pasteurizador, né? A área de troca térmica, 4,16, e a vazão de água quente necessária, 1.637,26 quilos por hora. Então, até aqui, né, nenhuma novidade, né? É o que a gente já fez várias vezes aí ao longo do curso, né? Agora, a novidade vem a partir do item B, né? Então, se a gente fosse questionar o dimensionamento, né? A gente faria o que a gente fez aí na quarta-feira, né? Que era escolher um incremento, ver qual é a variável que a gente vai ter incerteza, né? Mas isso já foi feito. O que a gente quer fazer agora é, depois de instalado esse equipamento, né? A gente vai questionar qual que vai ser o desempenho futuro dele se houver incerteza em alguns parâmetros aí. Então, a gente vai ter o que agora, né? Pessoal, se esse equipamento já foi dimensionado e ele já está instalado na nossa fábrica, o que acontece? A área deixa de ser uma incógnita. Agora a área é uma variável especificada, né? Não tem como a gente ficar mudando a área de um equipamento, né? Então, essa área agora não pode mudar mais, ela é fixa, o equipamento já está instalado na nossa fábrica. Então, agora é uma variável especificada. Então, ele pede lá para a gente avaliar qual é a influência, né? Se nós tivermos incertezas aí, na temperatura de entrada do leite, como que isso vai influenciar nas temperaturas de saída? Então, T2 e T4, agora, não tem um valor conhecido mais, ok? A gente vai ver a influência que a temperatura de entrada do leite, se ela tiver uma incerteza, em T1, como que isso vai influenciar nas temperaturas de saída, tanto do próprio leite, quanto da água quente, ok? Então, nesse caso, nós teremos aí 4 incógnitas, né? As temperaturas de saída, T2 e T4, o calor trocado no nosso pasteurizador e ΔTml. Entenderam a diferença aí entre o questionamento do dimensionamento e o questionamento do desempenho futuro? Deu para acompanhar? Então é isso, né? A área agora, ela deixou de ser uma incógnita e ela passa a ser uma variável especificada. A gente tem a área, né? A gente sabe que a área é 4 e alguma coisa que a gente calculou aí no item A, certo? Então, o que acontece aqui, né? Nós temos, pela matriz, né? Se a gente for aplicar o primeiro passo da matriz, né? Verificar
se tem alguma equação com apenas uma incógnita, né? Então a gente olha na horizontal aqui, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que não tem, né? Aí então a gente vai para o passo 2 do algoritmo, né? Verificar se tem alguma variável de frequência unitária, ou seja, a gente olha aqui na vertical, se alguma variável aparece em apenas uma equação. Aparece? Estão acompanhando aí? Eu estou aplicando aqui o algoritmo, tá? Na minha matriz de incidência. Então, pelo primeiro passo, a gente verificou que não tem nenhuma equação, né? Com apenas uma incógnita, olhando na horizontal, né? E depois a gente olha na vertical, a gente verifica também que não tem nenhuma variável que aparece em apenas uma equação. Então, o que a gente faz, pessoal? Estão acompanhando? Alguém pode dar uma resposta aí? Agora tem que selecionar duas incógnitas e duas equações para resolver. Como é que é? Não entendi, Paulo. Pegar duas equações que tenham duas incógnitas e resolver o sistema para destravar o ciclo. Nós vamos ter um ciclo aí, tá? Nós temos um ciclo aí, mas se vocês perceberem, esse ciclo aí, não pegar duas equações e duas incógnitas que são as mesmas, a gente não tem, né? Não, vai ter que chutar, né, um valor inicial. O que nós temos aí, o que que são? São 4 equações e 4 incógnitas formando um ciclo entre essas 4 equações, tá? Então, para resolver de forma simultânea isso aí, eu não recomendo não, tá? Por quê? Até porque, como nós temos um LN aqui, ó, isso vai complicar bastante os nossos cálculos se a gente for fazer, jogar uma equação na outra aqui e resolver simultaneamente, né? Se vocês forem relembrar lá umas 2 semanas atrás, a gente tinha dois métodos para resolver ciclos, né? Um método é resolver as equações simultaneamente, como a gente vinha fazendo até agora, e o outro, né, é um método iterativo. A gente escolhe uma variável de abertura para quebrar esse ciclo, tá? E aí, então, a gente atribui um valor e vai fazendo método iterativo até atingir um critério de convergência. Então, é isso que nós teremos que fazer agora. Então, o que a gente faz? A gente elege uma variável de abertura para quebrar esse ciclo. Lembrando que, né, para eu atribuir um valor para essa variável de abertura, para o calor ele varia muito, é um valor meio abstrato, né? É difícil a gente atribuir um valor para ele. A mesma coisa, ΔTML. A gente não trabalha com calor e ΔTML no nosso dia a dia, né, de engenheiros. Então, para a gente eleger uma variável de abertura, nesse caso teria que ser quem? Ou T2 ou T4, porque temperatura é mais fácil da gente mensurar, da gente saber o comportamento dela do que calor e ΔTML. Então, por exemplo, a gente pode escolher como variável de abertura T2, né, para quebrar
esse ciclo. Então, se eu atribuo um valor para T2, o que acontece? T2 agora é conhecido. Se T2 é conhecido, eu consigo o quê? Calcular o calor. Se eu consigo calcular o calor, eu consigo achar T4. Se eu consigo achar T4, eu consigo achar o ΔTml tanto pela equação 3 quanto pela equação 4. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu pego... Bom, eu sei que a incerteza que eu pedi no item B é na temperatura de entrada do leite, T1. E eu quero a sensibilidade, então, de T4 com relação a T1. E também de T2 com relação a T1. Então, escolhendo a variável de abertura T2, eu consigo quebrar o ciclo e achar pela equação 1 o calor trocado, pela equação 2 eu consigo achar T4, e pela equação 3 e pela equação 4 eu consigo achar o ΔTml. E aí o que acontece? Quando o ΔTml da equação 3 for próximo ao ΔTml da equação 4, eu digo que o meu sistema convergiu, e aí, então, eu tenho os valores corretos aí para as minhas variáveis. Eu queria ouvir vocês, se vocês estão acompanhando. Sim, né? Então, quem tem certeza é T1. Né? T1 é a minha temperatura de entrada do leite. O que acontece, então vamos pensar o seguinte, né? A gente projetou lá o trocador, o pasteurizador, né? O trocador de calor, e a gente tem uma incerteza na temperatura de entrada desse leite. Então, vamos supor, né? O seu chefe falou, poxa vida, em vez de entrar 15 graus Celsius, ela está entrando 5% maior essa temperatura. Como que isso vai influenciar o meu processo? Né? Então, aqui eu defini um incremento de 5%. Então, meu T1 agora, ao invés de 15, vai ser 15,75 graus Celsius. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu escolhi como variável de abertura T2. Então, eu vou atribuir um valor para T2. Pessoal, como engenheiros, né? Se T1 está entrando mais quente, T2 vai sair mais quente ou mais frio? Entenderam? Mais quente, né? Se o leite está entrando mais quente, eu presumo que ele vai sair mais quente. Então, meu chute inicial para T2 vai ser um valor maior do que ele estava saindo antes. Ele estava saindo a 90, né? Então, eu vou chutar um valor acima de 90 para a minha primeira iteração. Tá? Então, aqui, ó, vamos relembrar. Definir um incremento de 5%, então ele está saindo, ele está entrando a 15,75. Então, eu vou atribuir um valor para T2 que seja maior do que ele estava saindo antes. Tá? Então,
Se eu for manter uma questão de proporcionalidade aí, o que eu faço? Eu peguei aqui T2 5% maior. Se era 90, agora ele vai sair a 94,5. Com esse valor de 94,5, eu calculo o novo calor trocado, que vai dar esse valor aqui de QP. Com esse QP, eu consigo achar um novo valor de T4. Vocês devem lembrar que saía 60, agora está sendo a 58,2. Com esse QP calculado aqui, eu consigo achar o eu mesmo, né? A área é a mesma. Eu consigo achar o ΔTml. E pela equação 4, eu também consigo achar o ΔTml, com o T4 calculado e o T2 atribuído. E aí eu tenho ΔT da equação 3, ΔTml da equação 4. Vocês podem ver que eles estão o quê? Bem distantes entre si. Ou seja, eu tenho que fazer uma segunda iteração. Aqui não está legal, né? Então eu tenho que fazer o quê? Chutar um valor de T2 diferente. Entenderam? Tranquilo? Então, pessoal, pela minha experiência aí, né? Eu acho que nós chutamos um valor muito alto para T2. Ele não é. Se ele fosse. Vocês sacaram já, né? Que se fosse linear, quando eu aumento 5% um, eu vou aumentar 5% o outro. Mas eu acho que nesse caso aí tem o quê? Tem o amortecimento. Então, eu vou chutar menos do que 5% para a minha segunda iteração, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar um grau aí. Em vez de 94,5, eu resolvi chutar, eu atribuí um valor de 93,5 graus Celsius. E aí eu faço tudo de novo. Calculo o Q, calculo o T4, calculo o ΔT pela equação 3 e pela equação 4. O que a gente percebe, pessoal, que a diferença entre eles diminuiu, ou seja, a gente está convergindo. Se ele fosse bastante sensível, acima de 5%, aqui ia acontecer o quê? Ia aumentar a diferença. Mas como a diferença diminuiu, nós estamos no caminho certo, ou seja, realmente ele tem um amortecimento aí. Só que não está legal ainda, né? Então eu posso diminuir um pouco mais essa atribuição de T2 aqui, para eles ficarem mais próximos. Tranquilo? Então, para a terceira iteração, o que eu faço? Eu diminuo, você vê que já está mais próximo, né? Eu diminuo um pouco a temperatura. Então, eu resolvi diminuir 0,2, porque eu vi que está bem próximo já, né? Então, eu diminui para 0,2, eu diminui para 93,3. Eu tirei 0,2 graus Celsius aí, né? Calculei de novo o Q com esse valor aqui agora. Calculei o T4 por essa equação. E achei o ΔT ml pela equação 3 e pela equação 4. Aqui, pessoal, a gente pode ver que eles estão muito próximos já. Então, eu posso dizer que o meu critério de convergência foi contemplado. Eu já posso parar as iterações por aqui, né?
Então, isso quer dizer o quê? Se a água, se o leite, né, ao invés de entrar 15, entrar 15,75, o que acontece? T2 vai sair a 93,3 e T4 vai sair a 58,78. Então, eu posso calcular a sensibilidade de T4 com relação a uma incerteza em T1. É o valor novo de T4, 58,78, menos o valor antigo, sobre o incremento. Vai dar o quê? Menos 0,41. Então, eu digo o quê? Que a temperatura T4, ela é inversamente proporcional a uma incerteza em T1, porque tem o sinal negativo aqui. E como é menos 0,41, eu posso dizer o quê? Que é bastante amortecido, tá? Então, se o leite entrar mais quente, a água fria aqui, né, T4, vai sair um pouco mais fria do que eu tinha dimensionado no meu processo lá. E a sensibilidade de T2 com relação a T1. T2, o valor final, né, da última interação, 93,3. Menos o valor padrão, né, 90, 1 sobre o incremento, deu 0,735. Então, a relação, ela não é linear, né? Ela tem o quê? Ela tem aí um amortecimento. Eu posso dizer que é diretamente proporcional, né? Se o leite entrar mais quente, ele vai sair mais quente. Só que eu tenho aí um leve amortecimento. Então, nesse caso, né, tranquilo, né, porque eu quero pasteurizar 90. Mas se o meu operador colocar o leite a uma temperatura menor de 15 graus Celsius, o que vai acontecer? Não vai pasteurizar o meu leite, né? Então eu tenho que ficar atento a esse parâmetro, né? A temperatura de entrada do leite. Porque dependendo do processo, pode ser que não atinja a temperatura aí de pasteurização, né? Porque T2 é sensível a T1. E já afeta pouco a temperatura T4. Entenderam? Então é isso, né? É uma ferramenta importante, porque a partir do momento que eu instalei meu equipamento lá na fábrica, eu consigo, fazendo essa análise de sensibilidade, eu consigo dar uma resposta rápida, né, para o meu processo, né? Então eu sei o que, por exemplo, né? Depois eu posso calcular essa sensibilidade com relação à vazão de entrada do leite, por exemplo, né? E aí eu posso saber quais parâmetros são mais sensíveis, né, que vão influenciar mais aí na temperatura de saída desse leite. E aí eu posso canalizar os meus controladores, né, de vazão, de temperatura, para esses parâmetros, né, que eu sei que o meu processo é mais sensível a um parâmetro do que o outro, né, então eu tenho que ficar atento
a esses parâmetros. Mesma coisa, né? Vamos supor aí. Então, aí a gente resolveu o item B, né? O item C, ele está falando, olha, a gente fez todo o cálculo lá, a gente dimensionou o tocador de calor com o U de 850, mas quando a gente instalou esse equipamento na nossa fábrica, nós verificamos que o U, ele é 10% maior do que a gente tinha dimensionado, né? A gente percebeu isso quando a gente instalou ele na fábrica. O nosso fabricante lá, em vez de entregar um tocador de calor com o U de 850, ele entregou, por exemplo, com o U de 935, ou seja, 10% maior. Como que isso vai influenciar no desempenho futuro, né, do meu processo? Né? Então, agora a incerteza está em quem? Está em U, né, no coeficiente global de transferência de calor. Então, a sequência de cálculo é a mesma, né? Eu atribuo um valor para T2, para a nossa variável de abertura, só que agora eu vou ver a sensibilidade de T4 com relação a U e de T2 com relação a U, tá? Supondo esse incremento aí de 10% no U. Mesma coisa, tá? Atribuo um valor para T2, que é a minha variável de abertura. Só que nesse caso, eu tô aí, pessoal, essa primeira interação, esse primeiro chute, a gente pode seguir a regrinha lá de 5, 5, 10, 10, tá? Ou a gente pode ir pela nossa experiência também, né? Pelo dia a dia da fábrica, né? Então, eu achei aqui que o U não influencia tanto nas temperaturas de saída do leite e da água. Então, como primeira interação, eu peguei um valor de 92, tá? Se ele troca mais calor, né? Eu tenho a impressão que ele vai sair mais quente também, né? Como primeiro chute. Então eu chutei aqui 92, tá? Com 92 calculei tudo de novo e achei o ΔTML, tá? Tá distante ainda. Aí eu vou para a segunda interação. Ela é bem mais próxima, tá vendo que tá 91, né? Só que aconteceu o quê? Inverteu aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, 1806, 1669. Quando eu coloquei 91, 1783, 1807. Ou seja, aí inverteu, então aqui é um pouquinho acima de 91, tá? Então na terceira interação, em vez de abaixar, eu aumentei para 91,1. E aí vocês vão ver que aproximou mais ainda, tá? Aí que a gente pode dizer já que está bem próximo, né? 17,87, 17,94. Então, eu posso considerar essa terceira interação como já convergido, né? E aí, calcula a sensibilidade de T4 com relação a U. A gente vê que deu bastante amortecido, né? Menos 0,08 e inversamente proporcional. Se o U for maior, vai trocar mais calor lá e a água vai sair um pouco
menos do que o valor padrão, que era 60. Já T2 também é bastante amortecido, tá? Deu 0,12, só que é diretamente proporcional. Então eu posso concluir o quê? Que T4 e T2 são mais sensíveis a uma incerteza na temperatura de entrada do leite do que a uma incerteza no coeficiente global de transferência de calor. Entenderam? Então, Letícia, até então, né? Até então, mas é isso mesmo, é assim, fechamos o exercício já, era só isso, né? Então, se você entendeu até então, você entendeu tudo. Que bom, né? Alguma dúvida? Não, então agora eu recomendo que vocês refaçam, tá? Esses exemplos aí, os três que a gente passou, né? Confiram os resultados que estão batendo, mas é bem isso, é bem simples. É só entender aí que a gente vai cair num ciclo, e para resolver esse ciclo aí a gente tem que recorrer a uma variável de abertura e fazer um método iterativo. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre a disponibilização da lista. Existiria a possibilidade dela ser disponibilizada um pouquinho antes de segunda, ou até mesmo, né, na primeira semana do réu, porque aí a gente consegue, pelo menos no meu caso, decidir melhor quando dá para fazer. Porque aí, às vezes, semana que vem, por exemplo, eu tenho mais atividade para entregar do que essa. Então, talvez se eu tivesse acesso a ela um pouquinho antes, eu consigo planejar melhor. Eu não prometo não, porque eu vou tentar, mas acontece que eu tenho reunião do departamento hoje, a tarde inteira, e eu preciso acabar de montá-la ainda. Não, tranquilo. Então, tá, eu vou tentar, mas dessa vez eu não prometo não, por causa realmente dessa infinidade de reuniões que está tendo. Né? Não, sem problema. Tá tendo reunião quase todo dia. Obrigada. Mais alguma dúvida? Então é isso. Eu aconselho vocês, então, a resolverem aí os exemplos, tá? E aí, resolvendo os exemplos, vocês vão estar aptos, né, a resolver a lista, porque a lista é baseada aí no que vocês fizeram essa semana, que a gente fez essa semana.